Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 1º de dezembro de 2025, né? 2025. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Hoje é a nossa última aula de 2025, né? Nós encerramos hoje o Livro dos Espíritos, em 2025. Que fique bem claro, né? Nós estamos estudando o capítulo 8 da Lei de Progresso, Estado de Natureza, questão 776. 776. Mas antes da gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo a Deus pelos benefícios, né, que todos nós recebemos quando estudamos essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, né? Quanta coisa essa obra nos ensina, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele faz recair sobre cada um de nós todos os dias, e pedir a Ele que nos dê forças, ombros fortes, para a gente continuar a nossa caminhada, agradecer por esse ano de estudos, né? Que no caso do Livro dos Espíritos está se concluindo hoje, e também pedir a Deus que abençoe todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram em aflição, em desespero, doentes, passando por graves processos obsessivos, cheios de dificuldades a enfrentar, né? Que Deus lhes dê coragem, força, saúde e derrame sobre eles a sua infinita misericórdia. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, pedimos a Deus que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, capítulo 8, da Lei do 773, Progresso, 773. né? Da Lei do Progresso, questão 776. 776. Então, vamos aqui, 776, está aqui. né? Vamos aqui à primeira pergunta. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos. Serão coisas idênticas, quer dizer, coisas semelhantes, o estado de natureza e a lei natural? E eles dizem, não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade, né? Então, aquele estado de natureza era aquela época, né, que o homem era primitivo, era aquele homem, né, recém-saído, nem, não vou dizer nem recém-saído das cavernas, é aquele homem ainda preso dentro da caverna, aquele homem que recém descobriu o fogo. Então, imagina, a gente nem consegue imaginar, né, como é que vivia esse homem. Ele vivia quase como os animais viviam. Então, esse estado de natureza ele é incompatível, né, com a civilização. Ali era quando o homem ainda era antropófago, que tinha que enfrentar os outros animais, quando ele não estava no primeiro lugar da cadeia alimentar, né? As grandes feras, os tigres de dente de sabre, os grandes animais carnívoros, esses que estavam. Não havia nessa época mais os grandes dinossauros, porque quando o homem surge da Terra, o período dos dinossauros vai se encerrando, né? Mas haviam animais muito grandes, os grandes crocodilos, né? Esses animais que era difícil para o homem, as grandes serpentes, para o homem conviver com eles. Então, esse homem era uma vida terrível. E esse estado primitivo, que é o estado de natureza, onde não existia a ideia de família, eram aqueles bandos que viviam ali, né? Então, esse homem
esse tipo de vida era incompatível com a sociedade. Então, ele fala aqui, estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, estado de natureza e lei natural não são coisas idênticas. Aí Allan Kardec coloca aqui uma nota, né? O estado de natureza é a infância da humanidade. E o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. É a partir desse estado de natureza que o homem vai começando a dar os primeiros passos, principalmente depois da descoberta do fogo. Depois da descoberta do fogo, não, depois que ele aprende a manusear o fogo, que aí a coisa fica diferente. Sendo perfectível, quer dizer, estando em evolução, no processo evolutivo, porque a gente fala muito assim, porque lá do Livro dos Espíritos, né, tem lá aquela questão, que é a questão 115, né? 115. A 115 diz o quê? Dos espíritos, uns terão sido criados bons ou mal, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E quando nós vamos na questão 101, está escrito lá, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não a compreendem. Espíritos imperfeitos. Esses homens primitivos das cavernas, nem isso aqui eles tinham. Intuição de Deus, tá? Não tinham nem isso. De tão. Agora, esse termo, espíritos imperfeitos, é colocado aqui no Livro dos Espíritos. Tudo bem, na questão 101. Mas o mais adequado, vamos dizer assim, o mais adequado não é nós usarmos o termo imperfeitos mais, tá? O mais adequado é nós usarmos a palavra perfectível. E Kardec, aqui na questão 776, ele usa. Ele diz: sendo perfectível, o que é perfectível? É inferior? É imperfeito? Não. Perfectível é aquele que está fazendo o quê? Buscando a evolução, buscando se tornar perfeito. E essa é a nossa situação. Nós estamos caminhando em busca da perfeição. Porque na questão 115, quando os espíritos dizem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ele diz, isto é, sem saber, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, quer dizer, paulatinamente, com o tempo, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, para aproximá-los de Deus. Então, com o tempo, né, progressivamente, mostrando que vai levar tempo. Essas palavras, esses advérbios aqui, significam o quê? Vai demorar, vai levar um tempo para levá-los à perfeição. Então, nós somos perfectíveis. Estamos caminhando através do tempo e do espaço para nos tornarmos perfeitos. Então, somos seres perfectíveis. Por isso ele diz aqui, sendo perfectível, tá? E é sempre bom a gente ligar essa questão aqui à questão 115. Sendo perfectível, deixa eu fazer a ligação da outra também. E trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento,
O homem não foi destinado a viver perpetuamente, para sempre, no estado de natureza, no estado de primitivo. Ele não foi criado para ficar eternamente no estado primitivo. No estado primitivo. Como não foi a viver eternamente na infância? Porque a infância é uma fase da nossa vida. Aquele estado primitivo, como estado de infância, é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Então, foi o que foi dito lá na 115. Deus deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, esse estado de primitivo é transitório, como o estado de terceira ordem, que está lá na questão 101, né? A terceira ordem, está na 101. Terceira ordem, espírito imperfeito, também é transitório. Também é transitório. Tá? Então, aquele estado é transitório para o homem que dele sai por virtude do progresso da civilização. Então, conforme a civilização, conforme ela vai progredindo, o homem vai saindo desse estado transitório. A lei natural, ao contrário, ela rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então, a lei natural, que contribui para o progresso da humanidade, ela vai regendo essa humanidade. Tá? Ela vai regendo essa humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Vamos deixar aqui o nosso marcadorzinho aqui na questão 776 e vamos voltar na questão 614, que está no capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, Caracteres da Lei Natural, da parte terceira. É quando inicia as leis morais, né? 614. Na 614 diz assim: que se deve entender por lei natural, que é da lei natural que nós estamos falando agora. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E esse homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a lei natural é a lei de Deus. Por isso que na questão 776 ele diz: a lei natural, que é a lei de Deus, como está escrito na 614, rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que melhor a compreende e a pratica. E como diz a 614, esse homem só vai ser infeliz quando se afasta dessa lei. Quer dizer, deixa de praticá-la. E, para a gente fechar essa questão, olha aqui. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei natural? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei natural? Na nossa consciência. Na nossa consciência. Então, quando somos criados como espíritos, Deus coloca na nossa consciência a sua lei, a lei natural. Então, nós vamos nos desenvolvendo com a noção da lei natural, já em nós, na nossa consciência. Tá? E conforme a gente vai progredindo, melhor nós vamos compreendendo essa lei. Conforme o nosso intelecto vai se desenvolvendo, conforme a nossa moral vai se aprimorando, nós vamos compreendendo melhor essa lei e buscando praticá-la sempre, cada vez
melhor, para nos tornarmos espíritos felizes e podermos fazer o que foi dito na questão 115, nos aproximarmos de Deus pelo conhecimento da verdade. Então, a questão 115, a questão 614, elas fecham com essa questão 776. Você pode botar lá, aqui na 776, Livro dos Espíritos, 115, 614. Porque essas três, 776, 614 e 115, se completam, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, já sabe, né, gente? Liga aí o microfone, dá sua opinião, depois desliga. Olha só, Rô, isso é interessante quando você falou, e a gente tem mania de falar que nós somos seres imperfeitos, né? E vendo o dicionário, a imperfeição é inacabada, defeituosa. Nós não somos Nós não defeituosos, somos e defeituosos. nem inacabados, nem inacabados. É por Então, isso que ele falou aqui na 115, ó. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. ele não Isso falou aí. E detalhe, defeito. o amigo espiritual botou uma vírgula e explicou para a gente o que é o ignorante. Porque nós temos mania de dizer assim, seu ignorante. E ele botou aqui, ó, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, vírgula. Isto é, vírgula, sem saber. Então, ele explicou para a gente que o ignorante é sem saber. Mas, como nós somos seres perfectíveis, o conhecimento virá, virá. Então, você foi criado, mas ele não disse sem saber eternamente. Ele disse, sem saber, ponto. Com o nosso desenvolvimento, que ele diz que vai ser progressivo, vai levar tempo, que esse conhecimento para chegar a Deus leva tempo. Nós vamos o quê? Adquirindo conhecimento, deixando de ser um ser que não sabe para um ser que sabe. E o tal do imperfeito não entra. Ele botou no título, que a gente pode até considerar questão de tradução, né? Espíritos de perfeita terceira ordem. Mas não com esse sentido, o sentido de ignorantes. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Abre parênteses, ignorantes. Ignorantes. Aí não esquece a vírgula, porque tem sempre alguém para dar pitaco. Então, bota assim, vírgula, sem saber. Sem saber. Né? Então, é muito interessante essas três questões aqui, que uma esclarece a outra. E o Kardec aqui vai usar, sendo perfectível, né? Ele vai colocar aqui a palavra perfectível. Vai fazer questão de colocar essa palavra, porque essa palavra ela esclarece muita coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente, às vezes, a gente fala, né? Olha só, no dicionário, perfectível é um adjetivo que significa que algo pode ser melhorado, aperfeiçoado ou aprimorado. Refere-se a algo que está sujeito a refinamentos, ou que é passível de melhorias, como um projeto, um processo, ou até mesmo uma pessoa, indicando que há potencial para o seu desenvolvimento e aprimoramento. Eu adorei o final aqui. A palavra perfectível indica que há ela indica que há potencial para o seu desenvolvimento e aprimoramento. Então, perfectível é algo que pode se tornar melhor. Então, por isso que, sendo perfectíveis, diz Kardec, né? Então, algo que pode ser aperfeiçoado e aprimorado. Então, é diferente da palavra imperfeita, né? Bem diferente. Vamos à questão 777. Tendo o homem no estado de natureza, então a gente já sabe que estado de natureza é o homem primitivo, situação incompatível com a civilização.
Tendo o homem no estado de natureza, pode até puxar setinha aqui, primitivo, menos necessidades, porque o homem primitivo não precisava de um tablet, né? Então, tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações para si mesmo, das tribulações que para si mesmo cria. Então, ele está dizendo aqui, aquele homem da natureza, que vive no estado de natureza, ele está isento das tribulações que muitas vezes o homem que vive na sociedade para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado que era o estado primitivo, né? Aquele estado primitivo como da mais perfeita felicidade na Terra. Então, ele pergunta assim: será que esse homem primitivo não vivia o mais perfeito estado de felicidade da Terra? Olha o que os amigos dizem. Que queres? Que queres? Né? Eles não fazem uma pergunta, eles fazem uma interjeição. Que queres? É a felicidade do bruto? Você quer aquela felicidade do bruto? Sem querer fazer brincadeira, mas sendo uma coisa trágica, se vocês sabem, essa semana, lá no Nordeste, eu não me lembro bem em que lugar foi, no estado foi, um rapaz, acredito que deveria ter deficiência mental. Ele pulou um muro de 6 metros, pulou mais outras barreiras e entrou aonde ficava uma leoa. Aí você vê ele, tem umas fotos dele subindo na árvore e a leoa segurando a perna dele. Dali já sabe tudo o que aconteceu. O estado primitivo era esse, nome, era esse. Que ele tinha que lutar para sobreviver contra animais ferocíssimos. Porque na época que o homem aparece na Terra, já tinha o tigre de dente de sabres, tinha as grandes serpentes. A gente reclama do açucuri hoje, imagina uma serpente naquela época, tá? Botava, dava 10 vezes quase o tamanho da sucuri. Os grandes crocodilos, que eram maiores que os crocodilos africanos, bem maiores, que eram bem maiores que o jacaré brasileiro, que já é grandinho de 6 metros, imagina, bem maior. E outras feras. O homem tinha que lutar contra tudo isso. Contra tudo isso. Aí ele diz aqui, além de ter que lutar contra outros homens que eram canibais. Então ele diz aqui, queres? É a felicidade do bruto? É aquela felicidade que você quer? Viver ali na beira do lago para pegar tentar beber água da beira do rio, na hora que você está bebendo água, vê um jacaré te engole? Né? Ele diz, que queres? É a felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra, né? Porque tem gente que não compreende outra felicidade, só conhece essa. É ser feliz à maneira dos animais? Porque o homem vivia como um animal irracional. É isso que você quer? Ser feliz à maneira dos animais? Viver daquele jeito, perigosamente? As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Não é? As crianças dizem, sou feliz, brinco na rua, me jogo na lama. Isso é a felicidade verdadeira? Então, ele fala isso para Kardec. Porque Kardec diz assim, o que você acha das pessoas que dizem que aquele homem primitivo, que vivia dentro da caverna, ou em cima de uma árvore, se escondendo num buraco, enfrentando as feras, que estava lá em quinto, sexto lugar da cadeia alimentar, que ele só ia comer o animal que foi atacado por outra fera quando a fera estava de barriga cheia, né? Porque quando uma fera atacava outra e a matava, a fera comia a carne. Depois a fera ia embora. O que sobrava, que eram os despojos, é que os homens iam buscar. Mas, como Deus é perfeito, o que sobrava para o homem comer? A carne filé mignon não sobrava,
que as feras atacavam e comiam tudo. Sobrava o quê? O que estava dentro dos ossos, o tutano, as vísceras, que é aonde estão as maiores vitaminas? No tutano e nas vísceras. Era isso que sobrava para o homem. Aí o homem pegava um pedacinho de pau, enfiava dentro da coluna para puxar o tutano, para comer ali. Não tinha nada de ir para casa, passar alinho, cortar cebola e refogar, não. Comer in natura, Não entendeu? tinha nem fogo, né, ô Rose? Fogo. O homem ainda não, o fogo tinha, o homem só não dominava ainda, né? Não dominava o fogo. Quando ele domina, a coisa fica diferente. Então, ele pegava as vísceras, as tripas, né? As vísceras do animal, o tutano para comer. É aonde tem grande vitamina. Aonde tem mais vitamina? Num bife de alcatra ou num bife de fígado? É no fígado. É no fígado. A quantidade de proteína no bife de fígado é muito mais do que no bife de contrafilé. É no fígado. Entendeu? É na moela, que é outra fonte de proteínas. Moela, fígado de galinha. Lembra da sopinha de criança, bebê que a gente fazia? Com fígado de galinha, moela, coração, não é? São essas partes que têm mais proteína. Era o que sobrava para o homem comer. E, com isso, ele adquiria força. Né? Então, muito interessante essas coisas aí. Mas aí é que o homem espiritual diz: é isso que é felicidade? É isso que você quer viver? É isso que você chama de felicidade? Então, ele diz aqui, ó. Ele é ser feliz à maneira dos animais? Isso é que é ser feliz para você? 778. Pode um homem retrogradar para o estado da natureza? Não. Só se ele for deficiente. Né? De repente, a pessoa tem uma deficiência, aí vai viver, ou num processo obsessivo gravíssimo. Lembra? Daquele rei hebreu lá do passado, né? Que viveu assim, teve um problema obsessivo grave, parecia um animal. Então, num processo obsessivo, ou num caso patológico, aí a pessoa vive com os animais, mexendo no lixo, aí não está no estado normal. Por isso que ele diz: o homem não pode voltar, retrogradar para o estado primitivo. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Senão, uma pessoa de 30 anos vai voltar a ter 5. Agir como 5 anos, a não ser no estado patológico. Mas a gente está falando de exceção. Isso é exceção, né? Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Questão 115. Deus quer que a gente progrida. Tá? Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. E nós reencarnamos com um só objetivo: progredir, evoluir. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Progredir através do conhecimento da verdade, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, para nos aproximarmos do Pai. Aproximar. Tá? Que nossa perfeição é relativa. Perfeição absoluta só de Deus. A nossa será sempre relativa. Né? Marcha do Progresso, 779. A força para progredir, áurea, vai buscar, né, o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Aí os amigos espirituais respondem:
o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, né? Como tem aquela música, deixa acontecer naturalmente, né? Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Porque tem uma coisinha aqui que atrapalha a nossa caminhada, chamada preguiça. Usando português claro. Tem gente que gosta de falar ócio. Ócio é a palavra bonita para preguiçoso. Ócio preguiçoso, né? É aquele. Ah, tem outra reencarnação? Tem. Então, deixa para a próxima. Não é assim? Deixa para a próxima. Já estou com 70 anos, deixa para a próxima. 70 anos só no corpinho, né? Então, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Então, a preguiça é contraproducente. Dá-se, então, que os mais adiantados, os menos preguiçosos, vamos dizer assim, auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, tem aqueles que estão sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando. E aqueles que são preguiçosos. Aí, vivemos em sociedade. Vivemos numa coletividade. Não foi o que a gente estudou na aula passada? Vivemos numa coletividade. Vivendo em coletividade, o que é uma coletividade? A coletividade é a soma das individualidades. Então, a soma das individualidades é que vai formar uma coletividade. Somos espíritos, somos individualidades, cada um tem seu jeito de ser, cada um tem o seu conhecimento, não somos iguais. Não somos iguais. Nem gêmeos univitelinos são iguais. Né? Nem são iguais. Então, né, ele diz aqui, dá-se então que os mais adiantados, estamos vivendo em coletividade, os mais adiantados têm mais conhecimento, ajudam os que têm menos conhecimento. É isso que ele fala. Isso acontece por meio do contato social. Por isso que na aula passada, os espíritos deixaram bem claro aqui que eles não são, ou a lei de Deus não é a favor do isolamento, né? Dessa coisa de você viver isolado. Tanto que na questão 766 do Livro dos Espíritos, a Lei de Sociedade, Kardec pergunta da 766, a vida social está na natureza? Certamente. Viver em sociedade está na natureza? Está na lei de Deus? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Essa é a 766. Não lhe deu inutilmente a palavra. Por que Deus deu a palavra para você, para o homem? É para ele viver isolado, sozinho? Vai falar com quem? Com os passarinhos? Não lhe deu inutilmente a palavra. E todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É contrário à lei da natureza, 767. O isolamento absoluto, o isolamento, ele diz, sem dúvida, é contrário à lei da natureza. Pois, quer por instinto, os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando mutuamente, né? E aí ele vai ser 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer ao sentimento pessoal, ou a nesse sentimento algum para obedecer ao objetivo da ordem geral. O homem, diz aqui na 768 os Espíritos, tem que progredir. Essa é a lei. Insulado, quer dizer, sozinho, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Nós não temos todas as faculdades desenvolvidas. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento,
esse homem se embrutece, fica como homem primitivo, e se embrutece e se estiola. Se estiola quer dizer, se debilita, se enfraquece. Então, essas questões aqui, 766, 767, ela está bem de acordo com essa 768. A gente pode, 778. A gente pode botar aqui, ó, Livro dos Espíritos. 766, 767 e 768 ligadas a 778. Entendeu? Então, eu estou na 778, mas eu vou abrir o parênteses e vou botar aqui. 766, 767, 768, que também vão, conjugadas, esclarecer melhor essa questão 778. Marcha do Progresso, 779. A força para progredir. Áurea, o homem se vê, o progresso é apenas fruto de ensinamento. O homem se desenvolve, eu já tinha lido, né? Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Então, fica muito claro, eu acho que não tem muita dúvida sobre isso. Homem isolado se embrutece e se enfraquece. Homem em sociedade progride e se fortalece. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ah, seria tão bom! Não seria? Seria maravilhoso. Conforme você vai evoluindo intelectualmente, a sua moral, ó, acompanhando ali, amarradinha. Mas aí ele diz aqui, ó, decorre deste. Olha só, o progresso moral acompanha sempre o intelectual, decorre deste. Quando ele diz decorre deste quem? Do último que ele citou, progresso intelectual. Então, o progresso moral vai decorrer do progresso intelectual. É através do progresso intelectual que o progresso moral vai se desenvolver. Daí Kardec, inteligentemente, diz assim: espíritas, amai-vos. Progresso moral, né? Mas, pelo amor de Deus, espírita, instruí-vos. Ô, Rose, Oi, aqui na questão 779, estudada por nós anteriormente, né, que Kardec questão pergunta, 779. a força para progredir, aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Eu imaginava, né, que o ensinamento acelerasse o progresso, Mas né? E acelera. aí e a Mas resposta acelera. não, o homem tem que progredir Não, incessantemente. olha a resposta. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Conforme você vai vivendo experiências, você não vai adquirindo conhecimento? Sim. Através desse conhecimento e das experiências que você vai vivendo, você vai se desenvolvendo por si mesmo, fazendo as suas escolhas, utilizando o livre-arbítrio. Tem hora que tu escolhe bem o livre-arbítrio, oba! Tem hora que você escolhe mal. Aí você fica, caramba, mas ao se equivocar, você também não adquire o conhecimento? Às vezes a gente aprende mais com o erro do que com o acerto, não é verdade? Porque quando você erra, toma aquela cipuada, É, dói. verdade. A dor sempre é Você educativa. educação. Então, o homem, olha só, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo. Você vivendo em sociedade, como eu te Esse falei, detalhe de que o homem se desenvolve por si mesmo é assim, a gente entende. Mas eu imaginava que o ensinamento
acelerasse esse adiantamento, esse progresso, Você está né? falando do ensinamento escolar, instrutivo. Eu estou falando aqui, o Não, homem. eu estou até me referindo ao ensinamento moral mesmo. Mas olha só, você primeiro você vai viver das experiências. Você vai tendo o aprendizado da vida. E o Sim, progresso moral vem com o intelecto. Por exemplo, você pega o texto, o grande problema do passado, o homem, né, ele interpretava as coisas literalmente, dentro da caixinha. O que Jesus dizia? A letra mata, é a forma. O espírito vivifica, a ideia. Então você tem que saber interpretar. Tem pessoas que, alguns companheiros do passado e hoje em dia, pega os conhecimentos, os ensinos de Jesus ao pé da letra. Dali, ele não tira o ensino moral. Quando ele começa a desenvolver o seu intelecto, ele é capaz de mergulhar entre linhas, buscar ali a palavra, buscar ali o verdadeiro sentido. Então, ele diz aqui: o homem se desenvolve por si mesmo, quer dizer, ele fazendo o esforço dele. Porque você, não, ninguém vai conseguir fazer você se desenvolver se você não quiser. Isso é o esforço pessoal. Então, você deseja crescer. Então, você vai desenvolvendo, fazendo esforço por se melhorar. É você, né? Não adianta alguém tentar. Isso a gente aprende muito com os filhos. Você tentar querer explicar alguma coisa para aquela criatura que se ela não quiser. Então, ele precisa fazer o esforço dele. O homem se desenvolve por si mesmo. Naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente, do mesmo modo. Então, é você, com o seu esforço pessoal, com as experiências que você viveu, com o conhecimento que você foi adquirido ao longo das existências, das reencarnações, que você vai progredindo, tá? Isso leva tempo. Agora, viver em sociedade, você vai ter da troca, vai ter da troca. Aí um vai apoiando o outro. Agora, olha o que ele diz na 780. O progresso moral acompanha sempre, olha que ele usou a palavra aqui, sempre o progresso intelectual, ele diz, decorre deste. Quer dizer, o progresso moral decorre, é consequência do progresso intelectual. Mas, olha a conjunção adversativa aí, mas nem sempre o segue imediatamente. Nem sempre o progresso moral segue imediatamente atrás do progresso intelectual. Vide o que a gente vê muita gente de alto intelecto fazendo. E a questão moral passou bem longe. Aí, tem um livro aqui, da Joana de Ângeles, que eu gosto muito, chamado Leis Morais da Vida, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, tá? Leis Morais da Vida. No capítulo 37, a Joana vai dizer assim, capítulo 37, ela vai dizer assim, se alguém tiver esse livro, um, dois, três, na quarta parte, e cada parte é dividido separado por uma estrelinha. Ela bota um conjunto de
de parágrafos, aí ela põe uma estrelinha. Outro conjunto de parágrafos, outra estrelinha. Então, seria depois da terceira estrelinha, que é a última, que é o último conjunto de parágrafos. Ela diz assim: sem o equilíbrio das duas asas, quais são essas asas? A asa do intelecto e a asa da moral. Sem o equilíbrio das duas asas, a ave não consegue voar, plainando nas alturas. Se a ave tiver com uma asa quebrada, ela não vai conseguir voar legal, plainando. Então, ela diz aqui, sem o equilíbrio das duas asas, que asas são essas, né? É a asa da moral e do intelecto, tá? Então, sem o equilíbrio das duas asas, a ave não consegue voar, plainando nas alturas. Ela até pode voar rasteiro, mas nas alturas ela não consegue. Amor e conhecimento, de Joana de Ângelo, são as asas harmoniosas para o progresso do homem. Amor, moral. Conhecimento, intelecto. São as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante as paixões nefastas ainda predominantes na natureza animal do homem, será impossível de ser alcançado. Então, alcançar essa harmonia de voo nas alturas, com essas duas asas em equilíbrio, no mundo que a gente vive ainda, não é possível. É o capítulo 37, tá? Capítulo 37. Então, é na última parte do livro, do capítulo 37, quando diz, sem o equilíbrio das duas asas. Então, ela diz aqui, no planeta de provas e expiações, só teve um que conseguiu voar assim, foi Jesus. Foi Jesus, que era o Espírito perfeito já. Aí, é por isso que ela disse, amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante, quer dizer, progresso que fica obstaculizado, né, vamos dizer assim, né? Fica impedido, melhor dizendo, no mundo que a gente vive atualmente, por causa das paixões nefastas. Aí ela diz, inexoravelmente, último parágrafo, o homem avança. Apesar de tudo isso, o homem avança. E sem apelação, crescem as sociedades na direção da felicidade. Porque é da lei do Senhor, que o espírito jamais retrocede. É da lei que o espírito jamais retrocede. O que está em acordo com a questão 778, né? Está em acordo com a questão 778. Progredindo sempre e com ele a sociedade humana. Porque se o homem progride, a sociedade progride. Representada pelas nações, evoluindo sem cessar. Então, é preciso que haja uma harmonia, uma igualdade entre o progresso intelectual e moral. Mas não é o que ainda acontece no mundo de terceira ordem, mundo de provas e expiações. Porque aqui o intelecto avança e a moral vem a passos lentos. Porque se ela ficasse aqui seguindo, seria uma maravilha, mas bem lento, né? Bem lento. Vamos à questão 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Aí Kardec quer saber, porque ele falou que o progresso
intelectual, que primeiro veio o intelectual, depois o moral, que o moral procede do intelectual. Aí Kardec quer saber, mas como é que isso acontece? Como é que do progresso intelectual vai surgir o progresso moral? Aí os espíritos vão dizer, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Porque através do conhecimento, você vai saber diferenciar o que é o bem e o que é o mal. Com o conhecimento, você vai conseguir fazer o quê? Tem uma parábola que fala disso. Qual é a parábola? Que Jesus fala isso. Que você vai conseguir compreender o bem e o mal. O progresso intelectual faz compreensível o bem e o mal. Parábola do joio e do trigo. Deixa os dois crescerem juntos. Quando o joio estiver grande, você vai saber conhecer, você poderá conhecê-lo. É o nosso conhecimento que vai fazer a gente compreender o que é trigo e o que é joio. Às vezes, uma pessoa apresenta para você o joio fantasiado de trigo. Não mostra? O joio douradinho, porque o trigo, quando está maduro, ele não fica dourado? Fica dourado. Aí mostra para você o joio todo douradinho, fantasiado de trigo. Aí ele chega, né, naquela tigela cheia de joio, fantasiado de trigo, todo douradinho, até tem o cheirinho do trigo. Aí, quando ele começa a explicar para você que aquilo que está na bandeja é trigo, aí você começa, porque ele vai explicar usando as palavras dele. Então, ele vai começar a dizer isso que está dessa bandeja de prata é o trigo, o melhor trigo. E começa a explicar. Quando você já tem seu conhecimento, você começa a pensar assim, vá de retro, Satanás, que isso aí não é trigo, não! Isso é joio! Não é assim que acontece com os falsos profetas? Quando você vê o cara chegar dizendo que eu sou o profeta, o discípulo, o enviado do Senhor, que eu vou acabar com o mal do mundo. Basta que você me faça uma bela contribuição, é lógico, e eu vou tirar o mal do mundo. Venha no meu templo. Venha no meu templo. Contribua. Compre aqui a garrafa da água da fonte do Jordão. Nem ele diz que é do Rio Jordão, porque do Rio Jordão já está punido. Ele diz da fonte, de quando o Rio Jordão sai da pedra, que a água é pura. Eleve uma garrafa. Eu vendo para você um pedaço da cruz que Jesus foi crucificado. Não é assim? Eu te dou um pedaço da tábua dos 10 mandamentos. Leve uma lasca da unha de Jesus. Não é assim? Uma gota do sangue, quando Jesus está pingando sangue na cruz de alguém, eu cheguei lá, parei com as gotinhas. E o azeite é daquela oliveira de onde Jesus sentou embaixo para se proteger do sol. Eu fui lá e ela ainda está de pé. Eu peguei as oliveiras, amassei e trouxe o azeite puro da oliveira que protegeu Jesus do sol. Não é Ô, assim? Rose, Oi. olha só, parece mentira, mas essa semana eu vi no Instagram uma mulher conversando com um pastor. Gente, sem brincadeira, eu mandei para umas amigas, eu tenho. O pastor dizendo que ele fez uma oração para uma mulher e a saia da mulher caiu porque ela perdeu 9 quilos na hora. Oi, manda o nome dele e o link.
Gente, mas é a mesma coisa que todo mundo está falando. Depois ele disse que ele rezou para a Falou mulher para ela, dele, percebeu? ele fez uma oração para a mulher dele, a mulher perdeu não sei quantos quilos. Aí a mulher entrevistando ele, e ele falando assim, na maior. Gente, eu fiquei assim, tá todo mundo querendo o link do pastor. E o esforço, para que esforço? Não é? Para que esforço? Para que se esforçar fazendo dieta? Basta você ir lá da igreja dele que você perde os 9 quilos. Vou me esforçar, vou educar, né? Vou educar a minha alimentação, parar de comer gorduras e comer saladas e legumes. Para quê? Vou fazer educação alimentar para quê? Se eu posso ir lá e perder os 9 quilos? Com o conhecimento, você olha para ele e diz assim: isso aí é joio disfarçado de trigo. Porque ele está dizendo o quê? Que ele é pastor, que ele é religioso. Entendeu? Se fosse o padeiro da esquina falando isso, todo mundo, que padeiro mentiroso, esse padeiro não tinha lastro para se apoiar. Mas esse homem está dizendo o quê? Que ele é religioso. Aí muita gente incrédula e excessivamente inocente vai acreditar, porque ele está dizendo, se apoiando o quê? Na religião, para dizer que ele tem o poder de emagrecer uma pessoa, logicamente, não será pelos lindos olhos dele que ele vai operar esse milagre. Então, aqui, 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar, promover o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? Esse indivíduo está fazendo o quê? Espalhando o mal, a ignorância. E, através do intelecto, do conhecimento, você diz assim: isso é joio, fantasiado de trigo. É joio. Aí aqui eles aqui, ó. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Quanto mais desenvolvida a inteligência, melhor você usa o seu livre-arbítrio. E aumenta a responsabilidade dos atos. Não é? Então, com o desenvolvimento do livre-arbítrio, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência. Quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento, melhor você poderá usar o seu livre-arbítrio. Mas, em consequência, aumenta a responsabilidade dos atos. Por quê? Eu tenho muito conhecimento. Uso mal o meu livre-arbítrio. Já não é por ignorância que eu estou usando mal o meu livre-arbítrio. Haverá mais responsabilidade nos atos que eu pratico. Porque eu estou usando o livre-arbítrio, consciência do que eu estou fazendo. Maior responsabilidade dos atos do que aquele que usa o livre-arbítrio sem conhecer bem as coisas. Agora vamos na 780B para a gente encerrar hoje. Como é que Kardec ele vai escarafundando ali, vai cavando. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. Aí Kardec diz, peraí, se ele diz que com o conhecimento aumentando, a moral vai aumentando, como é que acontece que há potências aí, né? Que a inteligência está explodindo, e esses povos são os mais imorais. Aí os espíritos vão dizer aqui, ó, o progresso completo, olha a palavra completo, o progresso completo constitui o objetivo. O objetivo final é pureza. Os povos, porém, como os indivíduos, que o povo, né, a soma dos seus indivíduos, então, os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem. Então, de repente, você tem uma potência, um país que é uma potência, mas a potência moral desse país é pequena. Por quê? Porque a soma
A sociedade daquele país, formada naquele país, é formada pelos seus cidadãos. Os seus cidadãos evoluíram intelectualmente bastante. Moralmente, não. Então, aquele país vai ser assim. Um país que é uma potência bélica em tecnologia, mas moralmente pequeno. Por quê? Porque os indivíduos que fazem parte daquele país ainda são assim. Tem essa discrepância. Aí diz aqui, os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Então, a gente tem que entender que um povo é o formado pelo conjunto dos seus cidadãos. Ah, aquele povo, aquele país é muito elevado moralmente. Por quê? Porque o seu povo é elevado moralmente. Não existe povo elevado moralmente, ou melhor, não existe. Povo elevado moralmente, país elevado moralmente e povo imoral. Não existe. Há um país, esse país é elevado moralmente. E a população dele é imoral. Não! Se o país é elevado moralmente, é porque os seus cidadãos são elevados moralmente. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, diz aqui, enquanto não haja desenvolvido o senso moral daquele povo, pode até ser, que é o que acontece, eles se sirvam da inteligência para a prática do mal, para aprimorar as suas armas de guerra, as suas drogas, não é? O moral e a inteligência são duas forças, como disse Joana. Ela diz aqui, ó, são as asas harmoniosas, amor e conhecimento, são asas harmoniosas para que a gente possa o quê? Plainar nas alturas. Então, moral e inteligência são duas forças que só com o tempo, progressivamente, chegam a equilibrar-se. Normalmente, o intelecto vem primeiro. A moral decorre dele, mas não é logo, não segue imediatamente. Com o tempo. E para a gente encerrar, para concluir aqui, ainda do capítulo 37, da Joana de Ângeles, aqui do livro As Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, abaixo da segunda estrelinha, né, no terceiro grupo de parágrafos, a Joana vai dizer assim: o progresso, o seu livro é igual a esse, Carmen? Eu não estou achando, meu, não estou achando. Ele diz aqui, ela diz assim: o progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aure no evangelho sempre atual. Então, ela diz aqui, ó, o progresso, para ser verdadeiro, não pode abrir mão da elevação geral, da elevação moral dos homens, que se aure, que se conquista no evangelho sempre atual. Sermão do Monte na veia, que o Sermão do Monte é o conjunto dos conhecimentos de Jesus. Toda quarta-feira, 19h40, aqui na nossa casa. Aí ela continua. As conquistas da inteligência, embora valiosas, são, é claro, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. É o que a gente está vendo, né? Conquista da inteligência sem santificação dos sentimentos é bomba altamente destrutiva. É o que a gente vê por aí. Cada dia. Agora os Estados Unidos, a Rússia desenvolveu uma arma que ela voa sobre o território sem fazer nenhum barulho. O cara só sabe quando ela cai na cabeça. E não é detectado pelos radares. Para serem autênticas, as aquisições humanas
devem alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em vapor tóxico, que culmina por aniquilar quem o detém. Quem quiser depois, capítulo 37 do livro Leis Morais da Vida, tá? Eu tenho até o PDF, vou mandar para vocês. Aí ela fala aqui, estudo. Olha o verbo que ela começou essa frase. Estudo, pesquisa, sim, mas amor também. Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Aquela frase clássica de Kardec. Nem o amor, isso é importante, nem o amor sem equilíbrio, arrebatamento que revela paixão e desconcerto interior, que vira fanatismo. Então ela fala, nem o amor sem equilíbrio. Tem um filme que eu já falei para vocês, esqueci o nome do filme. Esse filme é uma história passada lá em 1914, quando um político vira-se para um pastor, que é um pastor fanático, porque a história é o julgamento de um professor que está dando uma aula sobre Darwin, falando sobre a evolução das espécies. E a cidadezinha ali é comandada, para dizendo, pela igreja. E o pastor denuncia o professor de biologia para a polícia. Só que o professor de biologia é namorado da filha do pastor. Então, o tribunal é popular. Primeiro eles fazem na praça, um púlpito, aonde o pastor começa a acusar o professor, quer que ele seja preso, prisão perpétua. E a filha dele está ali do lado do professor. E ele olha para ela com raiva, porque ela está do lado do professor e não do lado dele lá em cima. Sinal que ela está defendendo as ideias do namorado. E a maioria dos estudantes está todo mundo do lado do professor. Aí o pastor começa a se empolgar. Ele vai se empolgando, e aí ele vai dizendo que o professor e todos aqueles que apoiam a ideia do professor devem ir para o inferno eternamente, vai desejar tudo que é mal. Aí o prefeito dá uma olhadinha para o pastor, tipo uma cutucadinha, e diz para ele assim, fulano, querendo dizer para o pastor o seguinte, ó, vai devagar, porque o vento poderá ser a sua herança. Quis dizer por quê para ele? Eu acho que o filme é esse, o vento será a sua herança. Porque na Bíblia tem essa passagem. O vento será a sua herança. O vento quer dizer a desdita que você está dizendo. E estava desejando mal até para a própria filha. Então, para o homem religioso, desejar o mal para a própria filha é um pecado perante as leis de Deus, não é? Então, o prefeito diz assim, fulano, tipo assim, diminui, porque o vento será sua herança. Né? Então, fanatismo, cuidado, que pode levar a uma coisa terrível. Eu vou ver se eu acho o filme. Esse filme eu já vi umas 10 vezes. É maravilhoso. É maravilhoso. É atores, sabe? Atores fantásticos, sabe? Que fazem esse filme. Atores assim, de renome. Então, se a Carmen achar aí, depois fala pra gente. Então, ela diz aqui, nem o amor sem equilíbrio, que amor sem equilíbrio é fanatismo. Arrebatamento que revela paixão e desconcerto interior. Nem a instrução, o intelecto, sem o conteúdo de amor. A transformar-se em vapor alucinante de vaidades perniciosas com destrutiva. Quer dizer, os extremos são perigosos. O extremo da religião e o extremo do intelecto é perigoso. O certo é o meio, é o equilíbrio, né? Então, achei muito legal essa colocação aqui
da Joana de Anjos. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu não tinha visto. Nós vamos retornar dia 12. Não, peraí. Vem janeiro aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Que eu me perdi aqui. Deixa eu ver, 2026. Ah, tá, 2026. A gente vai retornar dia 2 de fevereiro. Então, a gente vai ter praticamente dezembro todo e janeiro todo, tá? Dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, a gente retorna na questão 781. 2/2/2026. Muita gente poderia dizer, por que não botar final de fevereiro? Eu diria, é muito tempo para nós. Para que não nos percamos. Então, a gente tem praticamente, né, dezembro todo, porque hoje é dia 1º, e janeiro todo. 2 meses de férias. Não tá bom? Os amigos espirituais devem estar até dizendo assim, baixinho, é claro, para nos ofender. Para esse tipo de gente, bastava uma semana. Mas, para esse povo, era uma semana, já estava bom. Já estava bom. 2 meses? Não sei, não. Vamos ter Ainda que bem que tem o trabalhar. teu site, né, Rose? Oi? Ainda bem que tem o teu site lá que a gente pode Sim. entrar. Aí eles vão dizer assim, ó, a gente vai ter trabalho, porque 2 meses segurando esse pessoal aqui, ó, vai ser suado. Então, para a gente não dar mais trabalho, 2 meses é muito bom. Então, 2 de fevereiro de 2026, questão 781. Nós retornaremos. Eu já vou ficar sentindo falta, Beto, porque eu sinto falta. Depois de 15, 20 dias, que é aquela coisa, né, da gente. A gente está acostumado, né, tantos anos nessa luta, né? Que a gente. Mas vamos lá, 2 meses, a gente merece. E, ó, eu boto a mão aqui para eles verem, a gente merece, a gente merece, a gente merece. Então, 781, 2 de fevereiro, quando reiniciam as nossas atividades na casa de Francisco de Assis. Bom, vamos dar uma paradinha agora, vamos dar uma descansadinha, falando de descansar toda hora. Ele já deve estar dizendo, para com isso. A gente... Tchau, gente. Gente, Boa tarde. boa tarde, boa tarde. Quarta-feira, hein, moça? Tá de volta, hein? Quarta-feira. Então, vamos lá. Vamos dar uma paradinha agora, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade abençoada, né, que Ele nos deu, graças a Deus, em 2025, de estarmos aqui estudando, buscando esse progresso, que é o grande objetivo da nossa reencarnação, e lutando, enfrentando todos os obstáculos, porque faz parte da nossa caminhada, é processo educativo, e pedindo sempre a Deus ombros fortes, para que a gente possa continuar carregando a nossa cruz, sem jogá-la em nenhum canto, que ela é nossa, e que a gente vença todos esses obstáculos. E vamos vencer, porque a misericórdia do Pai nunca nos faltou, e essa espiritualidade amiga, né? Está sempre aí nos amparando. Então, pedimos a Ele que abençoe nosso lar, abençoe nossos bons propósitos, nos abençoe e proteja durante esse tempo que vamos ficar afastados. E também sempre lembramos dos nossos irmãos que estão sofrendo, e são muitos, vários tipos de dores, que o Senhor também tenha misericórdia de cada um deles. E hoje nós teremos aqui o nosso irmão querido, né, Paulo Brandão, que vai fazer a nossa palestra pública, né? O tema do Paulinho, deixa eu abrir aqui, é sempre bom, gosto sempre bom de lembrar, de encontrar o Paulo, porque Convite à a gente, continência. é convite, A convite continência. à continência, quer dizer, o equilíbrio. O equilíbrio, vai entrar de férias, vamos manter o equilíbrio. Né? O livro Convites da Vida, capítulo 8, né, Denise? O capítulo 8, né? Então vamos lá, gente, que Deus nos abençoe sempre. Daqui a pouco a gente retorna, 5h30, assim que converter aqui para o estudo do livro Dramas de Obsessão. Ah, vamos lembrar que domingo, dia 7,
Esse domingo agora, dia 7, 3h30, tem o último seminário de 2025 da nossa casa. 3h30 da tarde, o seminário é um mandamento maior, que é a lei áurea, que é o amor. Vamos falar de amor no domingo. Um belo fechamento, né? Para 2025. Um belo fechamento. Falando de amor. A lei áurea, o mandamento maior. Todos são convidados, compartilhem o cartazinho, o nosso link. Vai ser domingo, dia 7, 3h30 da tarde. Um beijo no coração de todos. Quem não participar não terá boas férias. Tá? Um beijo aí de todos. Ai, ai. Passei para Denise.